Quem tem razão? Pois é, para começar esse debate aqui no Prós e Contras, a turbulência no PSDB e também a pré-candidatura de João Dória à presidência da República. Eu convido então o deputado estadual pelo PSDB, Barros Munhoz. Deputado, eu gostaria brevemente da sua avaliação. As prévias devem ser respeitadas. O senhor defende que o ex-governador de São Paulo, João Dória, seja o representante do PSDB nessa disputa para a presidência da República? Gostaria de escutá-lo. Olha, eu entendo que é extremamente difícil a candidatura do ex-governador João Dória se consolidar e se tornar a terceira via que muitos brasileiros aguardam que seja criada. É muito difícil, mas não é impossível. Aliás, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, ele enfrentou uma situação muito semelhante. Ele era o quinto colocado dentro do PSDB e foi o escolhido por ter vencido as prévias. Para governador de São Paulo, também ele passou pela mesma situação. Ele só ganhou a eleição na última semana. Então, nada é impossível em política. Eu acho que é muito prematuro querer se afiançar que vai acontecer isso ou aquilo. É lógico que o tempo vai passando, mas tudo pode acontecer. De repente pode haver um conflito tão grande entre os dois que estão disputando antagonicamente, o Bolsonaro e o Lula, que surja com força maior uma candidatura que seja a terceira via. E o Dória tem condição, sim, como não, de ser essa terceira via. Agora, deputado, não lhe surpreende que um partido tenha investido tanto em um processo para escolher o seu representante para disputar a presidência da República, tempo, dinheiro, energia por parte dos integrantes desse partido, e praticamente 6 meses depois da realização das prévias, o partido ainda esteja, entre aspas, discutindo a relação, porque me parece que todo partido deveria estar unido em torno da candidatura de João Dória. Mas sabemos que, inclusive, a presidência do partido, Bruno Araújo, também com outros representantes da sigla, estão reunidos para debater justamente o avanço dessa pré-candidatura de João Dória. Por qual razão João Dória não conseguiu ser uma unanimidade no PSDB, deputado? Olha, primeiro por todo o desgaste que o PSDB sofreu ao longo desses anos, que não é novidade para ninguém. Mas, segundo, também por alguns erros que ele cometeu. A meu ver, no meu modesto modo de entender, ele rompeu com o presidente Bolsonaro muito cedo. Nenhum governador de qualquer estado brasileiro pode romper com o presidente da República com 4 meses de governo. Nem mesmo o governador de São Paulo. Eu entendo as razões que o levaram a fazer isso, mas acho que foi um erro crasso que ele cometeu e pelo qual ele vem pagando. Segunda coisa, a comunicação dele não foi a melhor. E ele que é um grande comunicador. Mas realmente houve posturas que o incompatibilizaram com a maior parte da opinião. À medida que a campanha avança, veja que a situação dele já melhorou. Muito pouco, é verdade. Mas a eleição, ultimamente, chama a atenção da população realmente nos últimos 15 ou 20 dias. Então, tempo para ele se recuperar existe. É difícil? É. Mas é impossível? Não é. Agora, deputado, tem uma questão que eu acho importante que nós tratemos, porque vários integrantes do PSDB falam que João Dória praticamente implodiu a sigla. Hoje em dia, o PSDB é uma sigla que tem a mesma força de anos atrás. Essa rejeição a João Dória pode, de certa maneira, refletir na pré-candidatura ou na candidatura de Rodrigo Garcia ao governo do estado de São Paulo? Que avaliação fazer desses próximos meses também em relação ao pleito estadual? Olha, eu acho que de maneira alguma vai contaminar, digamos assim, se ela for mal, a candidatura do Dória, a candidatura do Rodrigo Garcia. O povo distingue perfeitamente a candidatura da esfera federal da candidatura da esfera estadual. Aliás, no mais das vezes, o povo prefere votar num candidato de tal partido, de tal postura para presidente, e num outro que é o seu antagônico a nível estadual.
Isso é muito frequente, basta ver os anais das eleições dos últimos 30 anos no Brasil. Então, eu não vejo. O Dória foi eleito governador com mais de 50% dos votos, bem mais até do que isso, e o Alckmin, que era o candidato ao presidente da República do mesmo PSDB, teve perto de 4% dos votos. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu acho até que a população prefere. É o processo de checks and balances. É o cheque e o balanceamento, né? Então, vota num candidato de um partido para presidente e no outro de outro partido, até para eles se complementarem, se entenderem e o país caminhar melhor e o Estado caminhar melhor. Deputado, o senhor é um político experiente, foi prefeito da simpática cidade de Itapira, que inclusive eu conheço por mais de uma ocasião, foi também deputado estadual por várias legislaturas, presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo e conhece os meandros da política e também do PSDB. Se não for João Dória, qual seria a melhor alternativa? Muitos falam nessa aposta em Simone Tebet, do MDB, que também faz parte desse grupo, que se intitula o Centro Democrático, e esse grupo deve anunciar a chapa única amanhã. O senhor vê força na candidatura de Simone Tebet, deputado? Olha, eu gosto muito da Simone como política que é, como senadora que é, e como uma eventual candidata a presidente da República. Mas se está difícil para o Dória, eu tenho a impressão que está um pouco mais difícil para Simone. Porque a resistência a ela dentro do PMDB, a meu ver, é maior do que a resistência ao Dória dentro do PSDB. Então, os partidos estão passando por momentos difíceis. O presidente Bolsonaro demorou para encontrar um partido que o abrigasse para ser candidato à reeleição. Você se lembra disso, Canhato? Enfim, tentou um partido, não deu certo, tentou outro partido, não deu certo, rompeu com o seu próprio partido pelo qual ele foi eleito. Infelizmente, o sistema eleitoral no Brasil, não a questão das urnas, que eu defendo ferrenhamente, não há evolução maior, uma das coisas que o país é admirado no mundo inteiro no seu processo eleitoral. Mas a questão partidária precisa de uma extremamente urgente recolocação e reflexão, porque não é possível mais nós vivermos num sistema selvagem sobre o aspecto partidário. Então, eu acho que vai ser muito difícil, se não for o Dória, haver uma terceira via. O nosso Ciro Gomes, que tem uma apreciação bastante considerável, não ultrapassa, não gala. E o Dória, eu acho que tem condições de vencer todas essas adversidades. Ele nunca enfrentou uma eleição fácil. Eu acredito que ele possa se viabilizar, sim. Repito, com extrema dificuldade. Estamos conversando com Barros Munhoz, deputado estadual pelo PSDB, em destaque justamente a pré-candidatura de João Dória à presidência da República e também essa situação difícil do PSDB, turbulência no partido, não há um consenso ainda em torno do nome de João Dória. Deputado, o advogado de João Dória, Arthur Rolo, que é especialista em direito eleitoral, concedeu entrevista aqui à Jovem Pan e falou justamente da tentativa de uma conciliação com as lideranças do PSDB para fazer valer a decisão das prévias de novembro para que João Dória seja o candidato do PSDB à presidência da República. Caso isso não seja possível, aí sim ele falou em judicializar a questão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O quão competitiva é uma pré-candidatura / candidatura de uma figura que ainda tenta, de todas as maneiras, fazer valer a decisão de um processo de prévias, hein? Olha, eu acho que vai ficar uma barafunda total. Essa é a tragédia maior que pode acontecer para o PSDB e talvez para o país. Eu acredito que realmente se encontre uma solução. O PSDB já passou por fases semelhantes e quase todos os partidos já passaram por isso. Agora mesmo o PT enfrentou uma reação bastante considerável em relação ao nome do ex-governador e candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin. Eu acredito que, apesar de todas as desavenças já havidas, reconhecidamente concretas, existentes, é possível o entendimento.
é possível realmente um entendimento, porque seria fatal, não só para o PSDB, talvez até para o próprio país, porque a eleição está começando a amadurecer, tem muita água para rolar. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o cenário para o nosso candidato a governador é bastante diferente. O campo está muito mais aplainado. Olha que ironia triste, meu caro Canhado. O Dória fez indiscutivelmente. Eu estou agora no 15º governador de São Paulo. Convivi como prefeito ou como deputado com 14 governadores. Disparadamente, o melhor governo de São Paulo foi o governo João Dória, que teve como locomotiva, como mola propulsora, o secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia. Então, as coisas são completamente diferentes. Eu acho que menos difíceis para o Rodrigo, acho que ele vai ao segundo turno e vence as eleições, e vou mais longe, acho que ele vai para o segundo turno com o Tarcísio, o segundo turno de São Paulo. E acho que o Dória, repito, com todas as adversidades que vem enfrentando, tem condições de superá-las e ir para o segundo turno também sendo a terceira via tão desejada por um grande número de brasileiros. Pois é, o deputado estadual Barros Munhoz, otimista em relação ao desempenho de João Dória, cravando que João Dória, se for de fato o candidato do PSDB à presidência da República, irá ao segundo turno. Agora, deputado, eu queria relembrá-lo e também a audiência da Jovem Pan News de como foram as prévias do PSDB realizadas no final de 2021. Preparamos, inclusive, uma arte. Vou pedir, por gentileza, para a nossa direção colocar, né, a arte aqui no nosso telão. Ela foi realizada, salvo engano, em novembro, e os três que disputaram foram João Dória, ex-governador de São Paulo, também Eduardo Leite, o ex-governador gaúcho, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. E o resultado foi o seguinte: João Dória conseguiu mais da metade dos votos, em 53,99%. Eduardo Leite ficou na segunda colocação. Muitos, inclusive, apostavam que Eduardo Leite pudesse superar João Dória, mas não conseguiu. Ele registrou, então, ao final das prévias, 44,66% dos votos. E, em terceiro e último lugar, Arthur Virgílio Neto, relembro, ex-prefeito da capital amazonense, Manaus. Ele registrou 1,35% dos votos, mas também eu quero destacar que Arthur Virgílio Neto manifestou apoio, inclusive, a João Dória, por essa razão que ele registrou um percentual tão baixo. Curiosamente, esses números, deputado, apontam justamente um apoio substancial, muito importante por parte dos filiados do PSDB em torno do nome de João Dória. Na prática, isso não tem acontecido. Articulações de bastidores, o que se chama também na política de fogo amigo, algumas lideranças, especialmente em Minas Gerais, que não ratificaram, que não avalizaram essa decisão por parte dos filiados. E eu queria que o senhor, se isso for possível, nos trouxesse informações de bastidores. Caso Dória não seja o nome escolhido nessa escolha de amanhã, dos partidos que integram o grupo da terceira via, existe alguma possibilidade de Eduardo Leite integrar essa chapa? Não, eu acho que a candidatura de Eduardo Leite, por bem ou por mal, não quero entrar no mérito, não tem a menor chance de ressuscitar, de prosperar. Eu quero só lembrar, Caneto, que o Dória, quando foi candidato do PSDB às prévias para a Prefeitura de São Paulo, ele era o quinto colocado. Tinha o Bruno Covas em primeiro, o Ricardo Trípoli em segundo, o André Matarazzo em terceiro e o Zé Aníbal em quarto. E ele chegou em primeiro. Para governador de São Paulo também, foi da mesma forma. Ele não era favorito, ele ganhou a eleição na última semana, praticamente, do Márcio França, a quem, inclusive, eu apoiava na época. Então, é indiscutível a resiliência dele, a fibra que ele tem. Agora, o PSDB passa hoje por um momento terrível, de uma desavença muito séria, muito grave.
Mas eu repito, eu acredito que ele vai ultrapassar isso, e ultrapassando, ele é um nome competitivo, sim. Vejam as pesquisas mais recentes, embora eu não acredite muito em pesquisas, na maioria delas, tem 2 ou 3 realmente sérias, mas a maioria não é séria, no meu modesto modo de entender. Então, eu acho que é possível, sim, ele vencer todas essas adversidades, ir para o segundo turno e vencer as eleições. É difícil? É quase impossível? É verdade. Mas impossível mesmo é Deus pecar, como me ensinou um caboclo de Itapeira. Perfeito, deputado. Eu quero chamar o nosso outro convidado para participar desse debate, dessa discussão importante sobre o futuro do PSDB, o cientista político Flávio Testa, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Flávio. Eu gostaria justamente que você fizesse uma breve análise dessa situação de momento do PSDB, fizesse uma radiografia. Afinal, os integrantes do partido ainda discutem a pré-candidatura de João Dória quase 6 meses depois da realização das prévias. Diante desse impasse, qual é a chance do PSDB ter fôlego para disputar com 2 candidaturas ou pré-candidaturas já tão consolidadas que acabam observando os demais concorrentes pelo retrovisor, no caso de Jair Bolsonaro e Lula? Bem-vindo. Boa tarde a todos vocês, ao deputado. Eu penso o seguinte: Dória é realmente um candidato muito competitivo, muito forte, mas, em decorrência da polarização que está em evidência, é muito difícil, na minha opinião, ele chegar a crescer suficientemente para enfrentar a polarização. E também a crise interna do PSDB, ela é significativa, porque o candidato que perdeu as prévias, o Eduardo Leite, ele tem um apoio internacional muito forte. E é evidente que isso pode influenciar bastante as eleições brasileiras. Mas é muito provável que a definição da condição de um candidato efetivo do PSDB vai interferir nesse processo. Mas não podemos esquecer que o PSDB perdeu muito espaço político nos últimos anos. Então, depende muito do que vai acontecer na definição do candidato do PSDB para competir com os candidatos que estão em evidência. Acho que o Dória é um bom candidato, mas não tem, na minha opinião, chances de chegar a ser competitivo, como alguém colocou ainda há pouco. Acho que nós temos uma competição que está polarizada e a polarização deve continuar. Agora, Flávio, eu gostaria também que o senhor acompanha, claro, os bastidores da política há muitos anos e também várias eleições no currículo. Flávio, as últimas pesquisas colocam o João Dória em patamares que variam de 2% a 5%, dependendo do instituto. Mas se a análise fugir um pouco da questão dos números, se ela for mais subjetiva em relação a esse momento do PSDB, o senhor entende que há clima para João Dória continuar nessa disputa? Os comandantes do PSDB vão fazer valer o que foi decidido nas prévias, porque parece que ele não tem apoio nenhum, foi abandonado, foi isolado e tem apoio somente do PSDB paulista, que é muito forte naturalmente, inclusive os votos dos filiados de São Paulo fizeram com que ele ganhasse as prévias, mas ele está longe de ser uma unanimidade, hein, Flávio? É verdade. A questão da crise interna do PSDB se remota à discussão da época que deixou o Aécio Neves de fora. A Aécio tinha, na época, acho que 96% de aceitação em Minas Gerais e poderia ter sido o grande candidato a presidente da República. Naquele momento, o PSDB paulista rifou o Aécio. E isso agora está se refletindo. Por quê? A crise do PSDB é uma crise interna que será capaz de se posicionar a ponto de mudar para um lado ou para o outro o resultado das eleições. Perfeito. Eu quero chamar a atenção, porque nós temos imagens ao vivo, ou pelo menos recuperadas, da chegada da cúpula do PSDB, justamente para essa reunião que irá ocorrer em Brasília para debater o futuro do partido. O ex-prefeito de Salvador, Embaçaí, também Fernando Alfredo, salvo engano, que é o presidente do Diretório Municipal de São Paulo, e também Marco Vignoli, presidente do Diretório Estadual do PSDB. É a cúpula do PSDB aqui em São Paulo. Então, essa
reunião estava marcada para as 15 horas, agora 3 horas e 24, então houve um atraso. Parece que os representantes estão reunidos agora. Essa reunião, então, acabou de ser iniciada, vai ser iniciada às 4. A direção acaba de atualizar essa informação. Inclusive, nós temos uma repórter acompanhando a reunião. Daqui a pouco ela vai trazer todos os detalhes, a Yasmin Costa. Então, às 4 horas da tarde, reunião com a cúpula do PSDB, justamente para definir e debater, discutir os rumos da pré-candidatura de João Dória. Tem uma questão, a gente inclusive conversou com a população nas ruas, mas antes disso eu gostaria de escutar uma breve análise do nosso convidado Flávio Testa e também do deputado Barros Munhoz. Flávio, pensando no que João Dória conseguiu construir nessa gestão, ele tem ativos importantes, ele conseguiu construir algumas coisas que poderiam ajudá-lo, como, por exemplo, a questão que envolve a vacina. Ele se intitula o pai da vacina. Além disso, a recuperação econômica do estado de São Paulo após a fase mais aguda da pandemia e também não há registro de casos de corrupção durante a sua gestão. Então, são ativos importantes para um pré-candidato à presidência da República. Agora, por qual razão ele desperta tanta antipatia dos colegas e dos integrantes do PSDB? Que diagnóstico o senhor faz? Olha, João Dória é um político profissional, mas ele vem de uma área empresarial, é uma pessoa que tem um perfil assim, de realizador, de fazer com que as coisas aconteçam. Mas em política as coisas não funcionam dessa forma. Quando chegou ao PSDB, ele fez uma trajetória assim, muito rápida, ele cresceu, mas ele deixou um rastro muito negativo e ficou com um estigma de traidor, de não cumprir os acordos. Isso tem um preço em política muito grande. Ele realmente fez um governo que é admirável em São Paulo, mas a questão da vacina, ele não é o pai da vacina. Ele se colocou como um homem de marketing muito bem colocado, como se fosse o pai da vacina. Não, o governo federal colocou boa parte do dinheiro que foi colocado para as pesquisas e tudo mais. Mas isso não é o mais importante. O mais importante hoje, na minha opinião, é que João Dória tem uma rejeição muito grande pelo seu perfil, pelo seu jeito de agir, de dizer que é o cara que resolve tudo, de que é capaz de fazer isso, fazer aquilo. E depois, na minha opinião, ele foi uma figura que se colocou para ser eleito governador ao lado do presidente Bolsonaro e logo em seguida passou a ser um grande opositor. Isso não tem perdão em política, é muito ruim. Ele poderia ter sido realmente um outro tipo de... ter tido um outro tipo de perfil político e se colocar como não um aliado, mas alguém que poderia, assim, trabalhar em conjunto com aquilo que o presidente Bolsonaro fez. Mas não foi assim. E depois, ele foi eleito governador de São Paulo, mas com um índice muito pequeno de votos em relação ao seu candidato, que eu acho que é o seu mais forte opositor hoje, que é o Márcio França, que foi prefeito, algumas vezes, de governador também, no mandato tampão. Então, veja, São Paulo é o estado mais importante politicamente do Brasil. E, dificilmente, o João Dória, como candidato de oposição ao presidente Bolsonaro, usando o nome de João, vai partir para uma eleição com força total para enfrentar o candidato que tem, segundo a imprensa e as pesquisas, a maior rejeição, junto com o Lula, o ex-candidato a presidente da República. Ou seja, nós temos no Brasil hoje uma confusão muito grande. É uma eleição que vai ser decidida por quem tiver menos rejeição. E João Dória